gravar agora com a professora Cleusa Maria dos Santos, a nossa pedagoga, neste dia 24 de junho de 2019. Estamos apresentando nesta data o Memória ABC, um programa para moradores contarem suas histórias. E hoje nos honrando com a sua visita, evidentemente que ela não é só uma moradora ilustre, ela também é uma pedagoga e professora. Ela tem muito a nos ensinar ainda e a contar no que foi feito nessa educação de tanto tempo com ela, trabalhando e auxiliando na formatação ou na formação do caráter daqueles e daquelas que irão comandar o sucesso dessa cidade, que ontem já era de sucesso, hoje é de mais sucesso ainda, e a meta dizem que é audaciosa, fazer mais sucesso. Professora Cleusa Maria dos Santos, obrigado pela sua presença. Como é que Balneário Camboriú surgiu na sua vida? Na verdade, eu nasci em Balneário Camboriú, né? E toda a minha família é daqui. Então, eu tenho 51 anos, vou fazer 52 em setembro, e vi todo esse crescimento, esse desenvolvimento da nossa cidade. Essa educação apareceu na sua vida como na escolinha, quando aluna? Gostou de ver aquela professora atenciosa, carinhosa, dando aquilo que muitas vezes a gente não tem em casa com a família? Assim, na minha família, sim, eu tenho professoras já, né, as minhas tias. A minha mãe não foi professora, mas ela sempre tinha um sonho. E eu acredito que por ter os melhores professores, a gente acaba se espelhando nas pessoas e eu me identifiquei mesmo. Acho que eu nasci para ser pedagoga. E essa Cleusa, professora, pedagoga, entrou no Poder Público Municipal no setor da educação quando? Eu iniciei em 87, né? E tive o prazer de trabalhar no Ivo Silveira quando era uma escolinha que estava em mudança aqui para o prédio novo. Eu comecei na pré-escola, na época era professora de pré-escola, e depois fomos trabalhando com as crianças do ensino fundamental hoje, que era o primário antigo. E do Ivo Silveira eu fui para o CIEP, que é uma escola de período integral, onde eu trabalhei lá uns 10, 11 anos com a diretora, que é a dona Etelvina Meneghelli Julian, que é uma das pessoas assim que eu tive o prazer de conhecer, que também fez história aqui na nossa cidade, né? E sempre assim, fui trabalhando com os melhores, eu acho que sempre fiz parceria com os melhores. A senhora viveu a grande crise da educação, ou seja, a criação da identidade educacional do Balneário Camboriú. Todos queriam não copiar mais o que os municípios de sucesso tinham, e sim criar a sua própria educação, a própria formação do seu profissional na educação. E isso aconteceu. Hoje a senhora pode nos garantir que, de fato, nós temos uma estrutura educacional identificada com as coisas do Balneário Camboriú? Sim, o Balneário Camboriú se destaca, né, dentre outros municípios aqui, até comparado com Santa Catarina e a nível de Brasil, e ela tem uma identidade, sim, só que eu vi assim que cada gestor municipal foi dando a sua contribuição. Até os dias de hoje, eu vejo assim que a educação cresceu muito, nós tivemos muita formação até chegar onde chegamos, né? E com certeza, Balneário Camboriú se destaca e tem uma identidade, sim, tem uma forma de fazer educação que é relevante, é importante. Mudou a criança de quando você começou na educação e chegava na escola para ser atendida por você, para a criança de hoje? Sim. E o que é que isso mudou? Olha, uma das coisas assim que me chama a atenção como pedagoga é que a criança de hoje parece que ela teve a infância dela um pouco roubada, né? Com esses meios de comunicação, principalmente celular, internet. Então a criança de hoje ela é bem diferente da nossa criança que vinha para a escola, que a referência era a escola, a biblioteca da escola. Hoje ele já vem com uma bagagem muito maior, que tem o seu lado positivo, né? Uma criança que vem com um conhecimento bem maior, mas também uma criança que vem um pouco sem infância, uma criança que aquele ato do brincar, da inocência, isso acredito que foi roubado da nossa criança. A nossa criança hoje na escola é uma criança que, não na escola, mas no contexto geral, ela tem acesso a tudo. Informação que é para a idade dela, informação que é para adulto, informação... E eu acredito que esse é o grande papel da escola hoje.
de estar mediando e até construindo pontes com a família para estar informando de que o quanto que é importante a criança ter acesso à internet, a celulares, à informação, mas para o seu nível, aquilo que vai ser construído. Hoje, dentro do CIEP, por exemplo, é uma escola de período integral, a criança entra às 8, sai às 5 da tarde, essa criança muitas vezes passa a noite na internet, né, tendo acesso a muitas outras coisas que não são pertinentes à sua idade, à sua faixa etária, o seu tempo de criança. Na sua avaliação, o CIEP já não era para ser totalmente as escolas da rede pública municipal do Balneário Camboriú? Eu vejo vocês falarem tão bem desse CIEP, tem uma identidade com esse CIEP e que valoriza, porque sabe-se que vocês pegam crianças ali que envelheceram prematuramente por causa das dificuldades com a família, de ter que ir para a rua ajudar o pai, a mãe, muitas vezes ajudar em casa. Esse envelhecimento precoce dessa criança vocês conseguem reverter na maioria das vezes. Já não estava na hora de nós termos pelo menos uns 5 CIEPs espalhados no balneário? Eu sempre brinco assim, que todos os professores eles deveriam fazer o seu estágio probatório dentro do CIEP. Sabe, o professor que trabalha numa escola de período integral, ele se transforma como pedagogo, como ser humano, porque você passa o dia inteiro com a tua criança, ela passa mais tempo com você do que em casa, que ela só vai para dormir. E com certeza, muitos CIEPs deveriam ser construídos aqui na nossa cidade, né, em cada ponto, assim. É muito importante a escola de período integral e como ela funciona na nossa escola. No mesmo tempo que se elogia o CIEP, se preocupa. Não é sobrecarregar você, professor, você, pedagoga, por uma responsabilidade que é da família, de ter a criança mais tempo com ela, porque vocês têm tanto, porque misturou-se o educador com o professor e o pedagogo. Juntou-se 3 profissionais numa única pessoa. Isso daí não sobrecarrega o professor para que ele fique à vontade, para de fato interagir na formação daquela criança no seu lado técnico, na sua maneira de aprender a gostar de ler, aprender a gostar de estar em sala de aula e se socializar melhor? Assim, ó, há tempos atrás nós até criamos lá no CIEP, que hoje é então diretora Natalina, que nos trouxe a ideia de um projeto que é Família Escola. E esse projeto ele tomou assim uma forma grandiosa e acho que foi além do que a gente imaginava, porque nós começamos a chamar os pais e criar uma parceria. Isso era, trabalhávamos durante o dia e fazíamos esses encontros à noite, assim. Então, o professor se doando mais um pouco, a família depois do trabalho, por conta disso, para a gente ver o que é papel da escola, o que é papel da família e o que é papel de todos nós. Porque eu acho que o educador hoje, que trabalha dentro de uma escola de período integral, ele tem que entender que muitas vezes esses papéis se misturam mesmo. Porque se a criança está lá dentro tem um universo. Tem crianças que estão lá, mas tem uma boa estrutura familiar, e tem criança que a escola, o CIEP não é só uma escola, é uma casa, é uma família, é o tudo para ele, né? Então eu vejo assim que nós, enquanto educadores, a gente trabalhando numa escola de período integral, a gente tem que ter bem esse olhar, sabe? É a nossa criança, ela está aqui o que ela precisa. Às vezes até aquilo que é óbvio, aquilo que é papel da família, mas se a família não faz, nós também não vamos fazer. A senhora defende então que o nosso Estado jamais deixe de ser omisso, e sim seja participativo, inserido dentro da vida da criança. E isso te traz um retorno imediato ou ele é demorado, Cleusa? Tem coisas que a gente vê o frutinho ali, tem coisas que só depois de anos é que você vê. Quando você encontra uma criança daquela que dava até um certo trabalho, não tinha uma estrutura, você enquanto ser humano até se preocupava o que vai ser, e lá na frente você encontra essa pessoa com uma família, dentro de uma universidade. Então isso prova de que a nossa sementinha foi bem plantada. Tem coisas que são imediatas, tem outras que a gente só vê a longo prazo. E esse Balneário Camboriú, esse charme de cidade, você vê a cada dia também mais bem preparada para atender a demanda das crianças, principalmente no setor inicial das atividades delas nas escolas? Eu vejo hoje Balneário Camboriú com uma gama de professores assim muito bons. Sabe, os professores do ensino fundamental que estão na rede de Balneário Camboriú,
não é querer jogar confete, mas são um dos melhores. Até porque passar num concurso desse, ficar dentro de uma escola, é mesmo para os melhores, sabe? A pessoa pode até passar no concurso e entrar, mas se ele não tem... se não nasceu para fazer aquilo, não fica, porque essa rede ela é muito exigente, sabe? A rede municipal, ela dá muito suporte para os professores, tem muito curso de formação, mas também tem muita exigência, sim. E essa exigência também provoca uma reação espontânea e salutar do professor? Você tem convivido com esse profissional reagindo às exigências, se cobrando, se melhorando e querendo se aperfeiçoar? Vejo, e a gente vê isso assim a cada final de ano, quando a Secretaria de Educação ela vai fechando os trabalhos, fazendo culminâncias, a gente vê coisas muito boas, e principalmente os professores jovens que vão entrando também já vêm assim com bastante garra, sabe? E a Secretaria de Educação também sempre dando um suporte. A gente não se sente sozinho nas escolas. É uma parceria assim, muito saudável. E esse material didático vem melhorando, vem facilitando o dia a dia do trabalho de vocês? Ou ainda estamos muito aquém de ter um material didático disponível em condições de atender o que você hoje fala tão bem da classe de professores, de profissionais da educação no balneário? Eu vejo assim. Até 2 anos atrás eu estava em sala de aula com o 5º ano e a gente fazendo sempre a preparação deles para a Prova Brasil. A prova é que o próprio município vem demonstrando isso também, né, de que está crescendo. Então, a própria provinha das crianças mostra que nós estamos no caminho certo. E quanto a material didático, agora eu não estou em sala de aula, eu estou em sala multimeios, trabalho numa brinquedoteca. Assim, gente, os materiais que vêm para as escolas são iguais ou até superiores da escola particular, né? Hoje esse relacionamento escola particular, escola pública tem diminuído a distância ou nós temos ainda um longo caminho a percorrer na qualidade desse ensino a ser melhorado que está sob responsabilidade do município? Assim, o que eu vejo da escola pública e da escola particular, os professores, a capacitação, os materiais são semelhantes ou até melhores. A escola pública do Balneário Camboriú, ela está muito bem preparada, né? Com pessoas de muita qualidade, pessoas que têm história na nossa educação e que hoje estão nos dando suporte na Secretaria de Educação. Não quero citar nomes, porque se a gente cita, mas assim, é uma equipe muito boa. Os gestores das escolas também muito bons. Os professores, então o que eu vejo de diferença entre a escola pública e a escola particular, talvez seja o próprio ambiente de sala de aula, a criança, né? A criança que está na escola particular, talvez ela tenha um entendimento do porquê que ela está ali, enquanto talvez a nossa da pública ainda não. Cleusa, e essa reposição de mão de obra? Você tem uma história rica em saber e se identificar com a educação do Balneário Camboriú. E esse pessoal jovem que está chegando, esse pessoal que está querendo fazer mais do que vocês já fizeram, de fato estão querendo ou é só aquele momento de felicidade por passar num concurso público, por poder ingressar, garantir uma aposentadoria sem problema, daqui 3 anos ser efetivado no cargo, ou nós temos ainda o professor procurando a escola? Olha, eu vejo sim uma gama de professores muito criativos e de pessoas que pesquisam e que estudam muito, né? Pelo menos eu vejo isso nas escolas onde eu andei e vejo isso dentro do CIEP. Esses jovens, eles vêm preparados sim. Até porque a criança que eu peguei quando iniciei não é a mesma de hoje. Então, eu acho que eles, psicologicamente e o preparo deles tem que ser melhor ainda do que o nosso, porque hoje em dia estar em sala de aula, o professor ele tem que ter cautelas que na minha época não precisava. Hoje em dia tem casos que a gente até não atende criança sozinha, né? Até para... Professora Cleusa Maria dos Santos é a nossa entrevistada hoje no Memória ABC. Nós voltamos depois do bloco, no próximo bloco, falando um pouco mais sobre a nossa educação. Quem agradece a sua atenção é esse amigo de vocês, Hilder Júnior.
Você está acompanhando Memória BC. Ah, então você usa drogas. Mas é só de vez em quando, você diz. Tudo bem, mas você usa drogas. E vive reclamando da violência. Porque acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se liga. 7 em cada 10 assassinatos que acontecem nesse país estão diretamente ligados ao tráfico de drogas. Roubo de carros, assalto a bancos, guerras de gangues, morte de inocentes. Tá tudo ligado. E tem tudo a ver com a droga que você compra. Mas o pior é que você sabe disso. Então fica combinado assim. Ou você para com as drogas, ou para de fingir que não tem nada a ver com isso. E aí? Qual vai ser a sua escolha? Eu trabalho na Central de Atendimento à Mulher. Mais de 4 milhões de mulheres que sofreram violência já ligaram pra cá. Você não está sozinha. Liga pra gente. Parentes, amigos, vizinhos, qualquer um pode ligar. E não é só violência física. Xingar, humilhar, Proibir sair de casa, assediar a mulher no transporte público, tudo isso é violência. O primeiro passo para acabar com a violência é ligar para o 180. Liga pra gente. E se você acompanhasse o socorro de uma vítima do trânsito? O Jamerson passou por isso. Nossa! Vamos! O que aconteceu? Um veículo de lá que vinha ultrapassando, houve uma colisão lateral. Olha isso! A única coisa que eu pensei é que ele saísse bem. Vai com cuidado. Os acidentes não são meras fatalidades. São realmente consequências de imprudência, de negligência. Se eu tivesse caído no lugar daquele senhor, sabe? Não desejo isso pra ninguém, me preocuparia mais com a vida. O motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu 2 dias depois do acidente. Não deixe o trânsito mudar sua história. Seja você a mudança no trânsito. Parada, um pacto pela vida. Você está acompanhando Memória BC. Nós voltamos com o Memória ABC, o programa dos moradores contando sua história. Um trabalho feito por toda a equipe de comunicação social da Câmara de Vereadores do Balneário Camboriú e hoje com essa especialista em educação de Balneário Camboriú, a professora e pedagoga Cleusa Maria dos Santos, que nos honra com a sua presença. Professora, mas construir uma nação, estamos falando da nossa Balneário Camboriú. Essa educação, a cada dia que passa, ela mais precisa de espaço, laboratórios, investimento em alta tecnologia, não esquecendo do profissional. Esse profissional hoje, na sua opinião, ele está saindo da escola satisfeito e voltando para a escola satisfeito? Ou ainda precisamos dar um pouquinho mais de atenção para esse profissional da educação? Eu vejo assim, que o professor ele merece ser reconhecido e principalmente ele tem que ser reconhecido aonde? No meio onde ele está trabalhando, né? Pelos pais, pela comunidade escolar, isso é muito importante, que os pais eles voltem a fazer aquilo que os nossos pais faziam, sabe? Recomendar para a criança em casa que o professor, ele é autoridade na sala, que o aluno, ele tem um papel dentro da escola, que o professor tem outro. A questão do respeito, a questão dos valores, né? Muitos valores, eles estão se perdendo. E também é papel dos pais, é papel de todos nós na sociedade estarmos resgatando isso. Então, talvez isso falte para o professor, sabe? Aquele valorizar, o chegar na escola e, professor, como eu vi, que legal isso, que importante isso. Partindo dos pais, o próprio aluno em sala de aula, cada gestor, né, eu vejo aqui na rede assim, o empenho que tem em estar valorizando isso. E a própria cidade, a própria comunidade em geral, quando tem um evento na escola, valorizar, né? Quando um professor não tem um dia de aula, mas ele está lá em formação, até ver o que eles estão fazendo. Nossa, mas é isso que está acontecendo.
socializar isso com a criança, eu acho que parte de casa essa valorização pelo professor. E eu sempre tive, assim, sucesso na minha carreira, né? Porque sempre que eu fiz as coisas, eu fiz na minha sala de aula e sempre dei o meu melhor possível. E quando o meu trabalho foi para a TV Escola, né, que apareceu em nível pelo Brasil inteiro, foi uma coisa assim, eu na sala de aula recebi um telefonema do MEC perguntando se eles poderiam ir na nossa escola para ver um pouquinho do meu trabalho com a TV Escola no CIEP. Aí eu falei que sim, por telefone, porque me chamaram na secretaria, e eu achava que esse trabalho, que eles viriam dali uma hora, mas eu acho que eles já estavam chegando na escola quando ligaram e pegaram mesmo aquele teu fazer da hora, aquilo que você tinha no planejamento, que estava trabalhando com as crianças. O que você estava desenvolvendo naquele momento? Nós estávamos trabalhando com material audiovisual, trabalhando soletração. Então nós estávamos trabalhando com a língua portuguesa, usando o recurso da TV Escola, e eles ficaram encantados com aquilo. Então isso eu acho que serve de exemplo para hoje. Sabe, aquilo que você faz na sua sala, faça o melhor, porque você está fazendo para a tua criança, né? E o professor, ele sabe, ele pode chegar na escola com o maior problema, quando tu entra na sala de aula, gente, só quem é professor sabe disso, aquilo é mágico, é encantador. No seu trabalhar, você tem assim você recebe da criança, sabe? Você recebe da criança uma energia boa, você recebe da tua criança tudo aquilo que você se empenha e se entrega ali vem em dobro para você. Então, isso eu já acho que é o importante. Quem escolheu essa área, eu acho que mais do que... Claro que a questão financeira é importante, né? Nós somos influencia muito? Sim, sim, com certeza. Qual o professor que não precisa ir ao teatro, ir ao cinema, se vestir bem, ter, né, ter uma questão financeira equilibrada para estar em sala de aula, mas o fundamental é você fazer aquilo que você gosta, sabe? Porque à medida que você está na tua sala de aula, que você está trabalhando, que você vê o retorno da tua criança, você se satisfaz, né? Esse piso nacional do magistério, foi bom ou ruim, ou tentaram tampar o sol com a peneira? Ai, assim, é polêmico, né? Eu acho que a gente até caminhou um tempo e estávamos caminhando para um caminho mais assim de sucesso, de valorização, e que poderia ter sido melhor, né? Nós merecíamos mais, né? Esse profissional que é representado por você agora no programa, ainda se sente um pouquinho menos atendido nas suas necessidades como deveria na sua avaliação? Precisaria o poder público estar mais próximo dele ainda? Está procurando, interagindo mais com ele? Com certeza, né? Só até na própria construção de uma escola, o professor nunca é solicitado e a pessoa que está lá dentro, né, vem o engenheiro, o arquiteto, fazem todo o espaço, o professor entra para trabalhar, aquilo não é nada de pedagógico, já começa por aí. Agora imagina quando, né, se trata da nossa questão financeira, do professor estar satisfeito ou não. Eu acho que em todos os sentidos tem que se ouvir mais o educador. Hoje nós temos um teatro e a escola tem pouco no seu dia a dia trabalhado belas artes, motivado a criança a se identificar mais com a cultura. Essa cultura do Balneário Camboriú tem buscado mais espaço junto a ela através do trabalho de vocês ou ainda precisamos mais? Assim, lá dentro do CIEP nós temos a aula de arte com um professor formado em arte e aquela sala é um laboratório de arte, né? Nós temos o professor de dança, nós temos a professora de teatro. Então, dentro de uma escola como o CIEP, com certeza. E não fica só ali. Eles vão sim para o teatro, eles vão sim interagindo com essas artes que tem na cidade. A senhora já foi diretora, nós falamos muito da criança. E esse pré-adolescente, esse adolescente do ensino fundamental? Qual é a sua avaliação dele hoje? Ele está melhor? Ele está querendo seguir para fazer o ensino médio, está querendo ainda, como nós, sonhar com um curso superior, ou ele está precisando de mais atenção também? Eu vejo que o nosso adolescente, parece tanta informação, são tantas coisas que, em vez de preparar, parece que vai despreparando, né? Parece que eles não percebem
que estão se preparando em sala de aula para o mercado de trabalho. Eu, quando era diretora, sempre entrava nas salas e falava para eles, enquanto vocês estão aqui nessa sala, tem outras escolas abertas no mesmo período e tem gente se preparando e todos vocês vão se encontrar em vestibulares, em vagas de emprego. Só que é só uma fala, né? É muito difícil o adolescente de hoje perceber isso, é incrível. Parece que antes, na nossa época, a gente tinha o entendimento de que a escola era um trampolim para o teu sucesso. Hoje parece mais para o adolescente uma área ali do shopping, né? Adorável. Eles preferem uma área de lazer do shopping do que fazer uma boa leitura. E a senhora tocou. E tanto é que a nossa escola, ela primava que todo final de ano os melhores alunos eram brindados com oportunidade de emprego. Ou de inserir, como hoje tem o projeto do Melhor Aprendiz, entre outras coisas, mas que não criou a identidade que nós tínhamos com isso. Essa escola, na sua opinião, tinha que ser resgatada? Com certeza, com certeza. E o nosso adolescente, ele precisa disso. Porque parece que a gente não consegue chegar nele, né? E ele precisa disso, sim. E ele demonstra tanto, né? Vem cá, eu preciso tanto de você. E ela, por certas deficiências da estrutura, vocês acabam não atingindo o mínimo necessário, que era os 50%. Né? Que é aquelas 4 horas que ele passa com vocês. Que, como nós acabamos de frisar no primeiro bloco, há mais CIEPs no Balneário Camboriú, né? Para atender o pré e o adolescente. Né? Eu até penso que deveria ter mesmo uma escola de período integral para os nossos adolescentes, com certeza. Professora Cleusa, hoje, Balneário Camboriú, na sua opinião, na educação, a senhora vislumbra um futuro de mais sucesso ainda pelo trabalho de vocês e pelo empenho do poder público no intuito de interagir e diminuir ainda mais essa distância para que vocês possam atender melhor a demanda? Eu sou muito positiva, eu vejo sim. Porque quando eu iniciei lá nos meus 18 anos, na escola que era e toda a caminhada que a gente fez, eu acredito que com certeza esses profissionais que estão entrando, eles vão levar ainda o nível da escola municipal aqui para um patamar bem melhor. Tem muita gente boa entrando, muita gente comprometida, sabe? Professores. Até porque quem não é comprometido com a educação não entra, né? Porque salário... Cleusa, eu sinto que você é uma mulher de desafios, mesmo com tanto tempo de educação. Quais são as suas metas daqui para frente, dentro da educação do Balneário Camboriú? Às vezes eu me vejo lá na minha sala e penso, mas eu acho que a minha meta é bem essa que eu estou fazendo. É em sala de aula mesmo, com o meu aluno. E eu trabalho numa brinquedoteca. Então, quem é um pedagogo e trabalha numa brinquedoteca sabe que com os brinquedos no meio, a criança interagindo, se trabalha valores. Se resgata valores, se trabalha ética, que é no brincar, é numa regra de jogo. É ali que se fala para a criança da importância que tem da honestidade, né? Do fazer também o outro brincar, ser feliz, se divertir, por que é só eu? Então, nas brincadeiras de lá, a gente trabalha tanta coisa. Aí, às vezes, eu fico lá e fico pensando, nossa, como eu sou sortuda, né? Cada espaço que tem nesse balneário, em escola, e sempre onde Deus vai me colocando. Naquela sala de audiovisual que eu falei, né, que nós tivemos um destaque. Hoje é o atual prefeito, o Fabrício, na época. Com aquele meu trabalho, eu também ganhei uma moção de congratulação. Quando saí de diretora do CIEP, porque eu era uma professora de sala de aula e fui dirigir a melhor escola da rede naquele momento, né? E eu sempre tive parceiros do meu lado. Eu nunca me senti sozinha, sabe? Então, eu me sinto uma privilegiada. E também recebi uma moção quando saí, no final dos 3 anos e meio. Quanta gente sai da educação, né? E eu não. Quando saí... Cleusa, e para ti, como foi esse significado de ser escolhida diretora na época da escola, que era o sonho de consumo de todo aluno da rede pública estudar? Foi interessante, surpreendeu, ou você estava preparada e queria aquilo? Não, assim, eu sempre fui professora de sala de aula, né? Então, quando eu fui para ser gestora de uma grande escola, em primeiro lugar, nossa, o que faz um gestor de uma escola dessas? Eu sempre trabalhei numa escola de 1º a 5º ano e lá era até o 9º ano. E quando eu fui chegando, é bem isso que eu sempre falo, a palavra certa para a educação é parceria.
Lá eu encontrei assim as pessoas todas, a comunidade lá do Santo, excelente, os pais, a APP na época, cada vez foi melhorando, os professores. Então eu vi assim que foi um desafio que valeu a pena. Cleusa Maria dos Santos, aproveita a oportunidade, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem acredita que Balneário Camboriú possa ser ainda melhor, como você que é uma positivista. Eu acredito que, principalmente na área da educação, né, nós temos tudo para ter sucesso. Quem escolheu a profissão de ser professor, seja professor. Esteja em sala fazendo aquilo que você escolheu, que é atendendo a tua criança, fazendo o teu trabalho, porque o resto, né, vem. Tudo aquilo que a gente faz com carinho, faz com amor, o próprio universo conspira a favor. E nos demais, assim, para as autoridades, para tudo aqui em Balneário Camboriú, que todo mundo faça o seu melhor, porque cada vez que a gente faz o seu melhor, a gente está ajudando a nossa cidade a ser tão linda quanto ela é. Porque para ela chegar até aqui, tiveram homens e mulheres trabalhando e fazendo história. E cada um que está agora no presente e no futuro, que faça o mesmo. Obrigado, professora. Esta foi Cleusa Maria dos Santos, no Memória ABC, que é um programa produzido e criado para que todos contem a sua história identificada com Balneário Camboriú. Trabalho, uma produção da equipe do Legislativo, através do setor de comunicação social. E a você que ficou conosco, quem agradece a sua atenção é este amigo de vocês, Hilder Júnior.